Para tal finalidade, eu crio aqui dentro da arquitetura também alguns alguns sinais, alguns tipos de dados aqui de sinais, tipo esse sinal signal, que eu posso tirar ele daqui novamente porque eu tirei do temporizador programável. Então eu retirei aquelas saídas, né? Não necessito mais delas aqui no temporizador programável, então daqui eu posso retirar também. Eu vou aproveitar e criar outras variáveis desse tipo signal. Para quê? Para fazer justamente o papel de interligação aqui entre as entradas do decodificador e do circuito de temporização. Como eu tenho que fazer, ou eu tenho que variar esse valor AN, se eu mantiver esse AN aqui, ele vai estar interligando aos pinos de saída do FPGA. Como isso daqui ele vai ficar agora interno ao meu circuito, o AN e uma parte do SW aqui, o SEG não, vai ser ligado aos pinos. Quero dizer, o AN também, uma parte do SW é que não vai ser interligado aos pinos mais, vai ser uma variável interna, 2 bits dele vão ser uma variável interna aqui do circuito, então vai estar dentro da arquitetura dele. É aqui no temporizador em que a saída dele e o reset dele vão estar ligados daí ao a outro circuito interno aqui da arquitetura que a gente vai criar. Então SW0 aqui para o circuito, ele é responsável pelo reset do temporizador. Então eu vou criar uma variável aqui chamada reset no lugar do SW0. E o LED 0 eu posso deixar o nome LED 0, mas ele não vai ser ligado mais a um LED. Agora ele vai ser o indicador do estouro. Então só vou mudar aqui para indicar que eu posso deixar diferente, né? Os nomes aqui. E isso daqui também vai estar interligado ao circuito interno aqui desse circuito principal, do sistema digital principal. Como eles vão estar interligando circuitos internamente aqui a arquitetura do meu circuito principal de varredura, então eu crio um tipo de dado de nome signal. E é por isso que esse tipo de dado tem esse nome, signal, porque quer dizer que é um sinal de um circuito interno a esse meu sistema digital principal aqui para outro. Vai fazer a ligação de uma saída de um circuito interno aqui para outro circuito, ou de um barramento de um circuito para outro. Como ele não está interligado para fora do FPGA ou para fora desse circuito aqui, eu não preciso pegar aqui dos ports. Eu crio eles aqui dentro da arquitetura do meu circuito. Então eu vou fazer isso, eu vou criar essas duas ligações aqui, ó, seriam como se fossem fios de um circuito para o outro, ou condutores do circuito para o outro, estouro e reset. Como eles possuem um bit só, eu coloco e deixo o Standard Logic. Agora, eu vou ter que interligar também do circuito que eu fizer aqui uma ligação para o SW. Para 2 bits do SW que vão mudar aqui os segmentos de um para o outro. Então esse LED 0 aqui eu posso retirar. Por quê? Porque eu não tenho mais finalidade para ele, né? Eu vou estar utilizando agora interno ao meu circuito que vinha do temporizador. E o SW0 também, que o SW0 agora eu troquei por esse outro sinal interno a esse meu circuito digital, que vai ser o reset. Então eu troquei o LED 0 por estouro e o SW0 por reset, que vão ter que ser automáticos, dados automaticamente. Então eu retiro eles da minha pinagem aqui do circuito principal. O SW eu peguei 6 chaves, sendo que 4 são para modificar o número que vai ser mostrado no display, no respectivo display que vai estar acionado,
E duas chaves servem para selecionar os displays: 00 primeiro display à direita, 01 o segundo, 10 o terceiro, 10 o terceiro e 1 o quarto. Então esse meu SW, 2 bits dele também vão ser para serem enviados automaticamente, que seria o que? A mudança. Seria os 2 bits 6 e 5 daquele barramento aqui. Desse meu barramento de entrada aqui, o bit 6 e 5, eu vou utilizar para selecionar os displays. Então agora vai ser automaticamente. Então eu retiro daqui o bit 6 e 5 e só coloco 4. Por quê? Serão 4 chaves que eu vou utilizar para selecionar o número que vai aparecer nos displays. Aí o bit 6 e 5, os 2 bits que estavam aqui, vão servir agora para ser automaticamente modificado pelo meu circuito. Então aquele meu SW que entra no circuito BCD 7 segmentos, agora eu vou passar para ser esse tipo de dado aqui, ó, que é um dado do tipo signal, que agora eu vou pegar e interligar dois circuitos aqui, que é esse BCD 7 segmentos, e o circuito que eu vou modificar automaticamente o display, a seleção do display. Ele vai ser do tipo Standard Logic Vector, do mesmo tamanho do que é utilizado para o decodificador BCD 7 segmentos, ó, 6DAUT1. Por quê? Porque aqui o tamanho das entradas e saídas aqui do subcircuito, do circuito componente, tem que ser o mesmo que é declarado aqui embaixo, ó. Então, como eu mudei para esse tipo de dado aqui, que é um signal cell, aqui a entrada vai ser a entrada das chaves. Vai substituir a entrada das chaves. Então tem que ter o mesmo tamanho sem o barramento ali, né? Só que dessas chaves eu vou pegar somente 4 chaves mesmo, dos pinos, né, do FPGA, e as outras duas vai ser automaticamente do circuito que eu vou elaborar ali. Então eu criei essas variáveis para o meu circuito. Agora eu posso iniciar o circuito propriamente dito aqui, que seria o principal, né? Que vai modificar automaticamente display para display. Como ele vai efetuar uma contagem que vai incrementar uma variável, que agora seria esses 2 bits aqui dessa variável, bit 6 e 5, daqui, porque o 4 a 1 vai ser dado pelas chaves mesmo, então o 6 e 5 vai ser incrementado aqui para o cell. Como é incremento, seria um circuito simples. Então eu coloco um processo, né? Um bloco de processo outra vez, como o circuito contador de tempo. E geralmente o processo eu coloco aqui com o sinal CLK, que agora é o nosso sinal de clock aqui do circuito, como o sinal de clock de um processador. Então seria semelhante a essa parte aqui, ó, do circuito temporizador, que ele faz a contagem de uma variável aqui que é de tempo. A diferença é que agora essa variável vai ser a variável de contagem dos displays. Ou seja, vou pegar 2 bits daquela variável cell aqui. Então eu vou ter que declarar também mais 2 bits aqui, ó, para interligação para essa variável aqui. Então eu coloco aqui. Vou dar um nome aqui de display, de disp, quer dizer. E agora ele tem 2 bits. Aí, ó, disp 2 bits. Isso que ele vai contar. Aqui eu procedo a contagem desses 2 bits aí. Então eu vejo a condição aqui, ó. Se o meu contador ele estourar, então se o estouro for igual a 1, que antes estava para o LED, né?
Então ele vai pegar a variável display, 2 bits, e vai se auto-resetar também. Certo? Tá ali, ó. Então a hora que estourar a contagem do tempo, desse tempo aqui, ele vai pegar e somar 1 a essa variável aqui. Essa variável eu vou juntar ela depois a essa daqui, ó. Vai compor 2 bits dessa variável aqui. Então o disp seria para a seleção do display, de 2 bits. Aí, ó, 00 o primeiro display à direita, 01 o segundo da direita para a esquerda, 10 o terceiro e 1 o quarto. Se ele não estourou, então eu pego aqui e coloco o reset igual a 0. Aí. Aí não esquecer que aqui em VHDL tem que terminar o laço if com end if. Outras linguagens de programação utiliza diferente, utiliza colchetes, assim, colchetes, parênteses, alguma coisa assim, né? Aqui ele utiliza endif para diferenciar justamente de outras linguagens aí de programação ou de design de circuito. E aqui end process. Certo? Tem o laço aqui então dentro do processo, que é uma contagem, então ele vai estar em sincronia com o sinal, né? Para executar essa contagem tem que ser um circuito síncrono, um circuito sequencial. Ele coloca ali a sincronia, eu coloquei a sincronia com o sinal de clock. Então toda vez que o sinal de clock variar aqui, ele vai executar isso daqui, ó. Ele vai verificar se o sinal de estouro do temporizador for igual a 1. Caso contrário, se não for, ele coloca o reset 0. Se for igual a 1, ele reseta e soma mais 1 a variável disp. Só que, se eu coloco esse circuito aqui dentro, em sincronia com o sinal de clock, toda vez que o sinal de clock variar, ele vai verificar isso daqui. Ou seja, vai ver se o sinal de estouro for igual a 1. Se for, ele soma aqui a variável disp, incrementa ela e assim por diante. Só que como o sinal de clock ele pode variar de 0 para 1, de 1 para 0, ele vai executar isso 2 vezes. Então ele pode executar isso daqui que está aqui dentro do processo, dentro desse laço if aqui, 2 vezes em um ciclo do sinal do clock. Por quê? O sinal do clock vai mudar de 0 para 1, de 1 para 0. Então nisso ele pode executar essa soma 2 vezes, deixar o reset em 1 direto ou não, né? Mudar o sinal reset para 1, logo depois que o sinal do clock mudar de 1 para 0, mudar ele para 0 também, e assim por diante, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estabelecer se eu quero a sincronia com a borda de subida do sinal de clock ou com a borda de descida. Então tem que colocar essa condição aqui também, ó. CLK event, CLK igual a 1. Então para cá. Pronto. Então isso daqui eu já verifico que é somente na borda de subida do sinal do clock, porque deu um CLK event é quando o sinal do clock muda de 0 para 1, de 1 para 0. Então tem que escolher se é a hora que ele muda de 0 para 1, de 1 para 0. Então é a hora que ele mudar e para a hora que ele for 1. Então a hora que for de 0 para 1. Eu venho aqui, salvo o circuito. Aí esse disp aqui, então já tem a variação dele. Como ele é de 2 bits, então provavelmente aqui ele
vai chegar, a hora que ele chegar e tiver no valor 1, que é o valor máximo dele, ele vai estourar e vai mudar para zero novamente. Aqui, ó, ele é de 2 bits, então ele retorna para zero já automaticamente. Se isso não acontecesse, eu teria que colocar outra condição para cá, tá? Outro if para cá para ver a hora que ele for 1, essa variável aqui. Daí ela retorna nesse laço if para zero. Eu posso colocar esse if aqui dentro ou esse if aqui para fora, né? Indicando que a hora que a variável disp for maior que 1, o valor 1 seria 3, né? De 0, ele vai de 0 a 3, 2 bits. Agora, depois, fora do processo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e passar esses 2 bits aqui para a entrada do circuito decodificador BCD 7 segmentos. Porque a entrada dele aqui, essa nova variável que eu criei, que é uma variável cell, é do tipo signal. Aí por isso que vem a definição de signal. É um sinal que eu estou mandando, ou uma interligação que eu tenho desse circuito aqui para esse circuito aqui. Então é interno dentro desse meu sistema digital aqui. Desse circuito maior aqui, o circuito principal. Então o que eu faço? Agora eu junto esses 2 bits, os bits das 4 chaves, para quê? Para dar o tamanho justamente para a entrada aqui do circuito decodificador. Eu não lembro lá em cima se eu deixei o SW aqui já 4 down to 1. Deixa eu ver, sim, ele está 4 down to 1. Então aqui está igual, está do mesmo tamanho, a mesma dimensão que eu coloquei lá embaixo. Então as saídas ficou essas daqui, ó. Para os 7 segmentos, para selecionar o display e as entradas do sinal do clock, e agora 4 chaves, porque a seleção do display vai ser modificada automaticamente. O tempo que eu coloquei aqui é esse tempo aqui do teste anterior, que eu acho que dá 1 segundo e alguma coisa. É somente para o teste para a gente verificar se ele vai estar modificando mesmo. E essa variável aqui, agora ela vai ser a junção dessas duas aqui, ó, da variável disp, que é um signal, e das chaves. Esse sinal de ampersand aqui seria a concatenação, ou seja, a junção nessa ordem que está aqui, né? Primeiro disp, com os bits mais significativos de disp, que é 1, 0 de disp. E depois das 4 chaves aqui, ó, 4, da chave 4 à chave 1. Então ele vai juntar essas duas variáveis aqui em uma só e vai jogar para a variável cell, que é de 6 bits. Aqui, ó, como está no circuito BCD, 7 segmentos aqui, tá? Esses tipos de dados aqui, signal, eles fazem o quê? Eles fazem a interligação entre o circuito utilizado aqui na arquitetura, que começa aqui. Então eles são sinais, barramentos que eu utilizo para ligar esses circuitos aqui, as entradas e saídas dele, né? Então aqui eu tenho o signal disp. O signal disp eu utilizo para ligar daí esse meu circuito desse processo aqui para a entrada desse circuito decodificador BCD 7 segmentos. A mesma coisa, o sinal estouro é um sinal que vem da saída desse circuito de temporização. Aí ele vem para a entrada desse circuito aqui, que seria uma entrada para esse circuito if, para ver a condição do temporizador. A saída desse circuito aqui também é um signal, que aí é o contrário. A saída dele vai para a entrada aqui de reset do circuito de temporização, que está aqui em cima. Feito isso, então, verificar o arquivo CF, né, tá o CLK ali. Agora eu estou utilizando somente
4 chaves, tá os segmentos aqui. O LED 0 não vou mais utilizar. Comment lines, só as chaves 4 até a 1. Então comento aqui. 4 a 1, as saídas estão beleza, o clock também está lá em cima, então são esses 4 tipos de porte aí de barramento que eu tenho. Agora vamos rodar aqui e testar. O primeiro teste de varredura dos displays, a gente pode proceder com um tempo um pouco alto, para ver se os displays realmente estão trocando de posição para a exibição do dígito. Então, testando, a gente pode fazer com um tempo aproximado aí de 1 segundo, que dá para ver que eles estão movimentando. Depois a gente pega e modifica esse tempo. Para quê? Para que não dê tempo de ver essa variação entre um display apagar e o outro acender. Para que possamos ver sem cintilação, sem trepidação e sem também perceber que eles estão modificando um para o outro. Ou seja, sem perceber que o display apaga e o outro acende. Um outro detalhe, uma coisa que eu esqueci aqui no circuito principal, que eu tenho essa operação aritmética aqui, ó, DISP mais 1. Aí isso vai servir para a gente verificar também as bibliotecas aqui, ó. Por exemplo, aqui eu só tenho a biblioteca I3E e 3E, e nessa biblioteca I3E eu estou utilizando o pacote de definições de circuitos só do padrão lógico 1164, número 1164. Então só com esse pacote aqui da biblioteca padrão do I3E eu não consigo, ele não define para mim uma soma, uma operação aritmética de soma. Então eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar incluir essa biblioteca aqui, ó, que está no circuito de temporização. Essa biblioteca não, esse pacote da biblioteca do I3E, que é para circuitos aritméticos e identificação de sinais de operações aritméticas. E também esse pacote aqui embaixo, que é para definição de tipos de dados, como por exemplo signal. E para definir também que os dados vão ser considerados não sinalizados. Quer dizer, se eu efetuar alguma operação aritmética com algum tipo de dado ali, com algum barramento, esse tipo de dado daí vai ser considerado um dado não sinalizado. Não sinalizado quer dizer o quê? Que daí ele pode, se for sinalizado, ele pode chegar e levar em conta que o primeiro bit de alguma variável que eu criei, uma constante, algum dado que eu coloquei ali no design do circuito, ele pode ser sinalizado. Se ele for sinalizado, ele vai considerar que o primeiro bit daí do dado é o sinal. Ele seria um número, significaria um número negativo que ele estaria dando, e 0 significaria um número positivo. Então ele não vai fazer parte do valor em módulo do sinal dado pelo barramento. Por exemplo, aqui eu tenho o DISP. Se eu colocasse sinalizado para o DISP ele tem 2 bits. Daí ele não iria considerar como sendo um número inteiro positivo de 2 bits. Ele consideraria o número de 1 bit só em módulo, e o primeiro desses 2 bits seria considerado sinal. Então isso daí dá problema nos cálculos aritméticos de compatibilidade de dados. Porque, por exemplo, se eu for transmitir esses dados de um circuito para outro, por exemplo, eu vou transmitir por computador, via internet, ou via rede, ou via USB. Aí isso poderia dar problema se eu não identificar o dado que está sendo enviado para o sistema que está no computador, o programa, né, que estaria no computador ali. Porque ele tem que interpretar esse dado como eu coloquei aqui no circuito. Então pode ser sinalizado, não sinalizado, pode ser em representação em ponto flutuante ou não, só inteiro, e assim por diante. Retornando a falar sobre a biblioteca, essas palavras-chave que estão em rosa são designadas para os pacotes das bibliotecas.
Ou seja, cada palavra dessas que o ISE identifica em rosa, na cor rosa, elas fazem parte de um desses pacotes aqui da biblioteca padrão do I3E. Ou seja, esse, por exemplo, std underline logic underline vector é uma palavra-chave ou uma identificação por tipo de dado que consta aqui da biblioteca do I3E. Dessa biblioteca aqui especificamente, a I3E Standard Logic número 1164. Outras palavras aqui que estão em rosa também, que ele identifica em rosa, são tipos de dados, ou circuitos, ou identificadores, designam algum tipo de variável, um tipo de constante, que tem sua definição dada por um daqueles pacotes na biblioteca do I3E. Aqui, por exemplo, essa linha aqui, ou essa expressão CLK event e CLK igual a 1, quer dizer que é a borda de subida do sinal de clock. Ou seja, CLK apóstrofe event significa a hora que o sinal CLK ele muda, e CLK igual a 1, a hora que ele muda para o valor 1, ou a hora que ele se encontra no valor 1. Isso daqui pode ser substituído ou ter uma designação para essa expressão aqui que é o rising edge. Que é dado pelo pacote da biblioteca I3E, o Standard Logic ou padrão lógico número 1164. Por isso daqui. Então ele identifica essa palavra aqui, ou essa definição, como se fosse um evento do sinal de clock na hora que ele muda de 0 para 1. Falling edge seria o contrário, de 1 para 0. Então eu posso substituir aquilo por uma expressão já definida na biblioteca do I3E. Para melhorar o teste desse circuito aqui, a gente pode fazer a modificação também dos dígitos, ao invés de ser dado aqui pelas chaves, ser modificado automaticamente também pelo circuito. Ou seja, a hora que cada display mudar ou for acionado, vai apresentar um dígito diferente. Pode apresentar, por exemplo, 3210, 9876, 1234, alguma coisa assim, né? Então, o que a gente faz? A gente condiciona a mudança dessa variável aqui, que está para os pinos dos switches de 4 a 1, para um tipo de sinal aqui dentro, igual o DISP, aqui dentro desse circuito aqui principal, desse sistema principal aqui. Para fazer isso, é só condicionar a mudança desse SW aqui, ao invés de ser das chaves, para a mesma variável DISP aqui, para essa variável dessa definição. E ela muda onde? Ela muda através dessa definição aqui, o itSelect, tá? Do circuito decodificador BCD 7 segmentos. A partir daqui, Então eu posso copiar essa parte aqui e inseri-la no circuito principal. Ali. Ele vai dizer o que? Com as chaves, aqui nesse caso, de 6 a 5, então ele seleciona esses valores aqui que vão para N. Então aqui eu mudo esse AN para SW. Aí ali o SW está de 4 a 1. Como os pinos lá estão de 4 a 1 também, eu não preciso colocar aqui 4 a 1, né? Já está 4 down to 1 lá, então não preciso colocar isso. Coloco o SW direto. Então ele mudou para cá. Só que ele vai modificar o que? Agora vai ser de acordo com o valor de DISP. Ó, o DISP já está sendo modificado aqui em cima de 0, 0 a 1, 1. Então ele já muda para esses valores aqui. Aí isso daqui ele vai jogar para SW agora, que seriam os 4 bits daí que vão constituir a entrada aqui do decodificador BCD 7 segmentos, ou seja, é o código em binário aqui para o dígito que ele quer mostrar em decimal, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para o primeiro display, o valor 0. Então, binário, BCD, né? 0000. Depois eu vou colocar 1 para o segundo display.
o 2 para o terceiro display e o 3 para o quarto display, como ficou aqui. Então aqui já foi dado, ó. Então agora o SW vai modificar o valor dele de acordo com o valor de DISP. Então eu venho aqui em cima e crio, ao invés de mandar ou receber dos pinos, eu vou criar uma variável interna aqui do circuito, ou de interligação entre os circuitos, que seria do tipo signal. E vai ser, justamente agora, vai fazer o papel do SW. De 4 a 1. Então eu coloquei agora esse tipo de dado aqui, signal, ele vai ser dado automaticamente dentro do meu programa. Então agora vai ser dado por esse circuito aqui, o select. Com isso, eu posso pegar e tirar os pinos SW daqui de cima. Tá, não vou usar eles agora, eles vão ser dados automaticamente. Eu venho aqui, salvo a mudança. Vou no arquivo UCF aqui, Nexus 3 Master UCF, e tiro as chaves aqui. Elas vão modificar os valores automaticamente para teste. Agora. E gero o arquivo de configuração do FPGA. Proceder ao teste. Agora o teste do circuito de varredura dos displays com as casas decimais fixas com os números, indicando a primeira casa decimal, a segunda casa decimal, a terceira e a quarta, como se fosse a casa da unidade, dezena, centena e milhar. Agora outro teste de tentativa e erro, depois de verificar o funcionamento da varredura dos displays, está funcionando com essa base de tempo aqui, ó, que é dado na chamada instanciação do temporizador, circuito temporizador. Então o que resta agora é ajustar esse intervalo de tempo para quê? Para que não fique aparecendo a mudança de um display para o outro, ou seja, que ele consiga mostrar um número decimal de 4 dígitos nos 4 displays sem eu perceber a mudança nesses dígitos aí. Então eu vou ter que pegar esse valor aqui que corresponde aos 28 bits do contador de tempo e colocar ele, ajustar ele por um tempo que eu não seja perceptível para mim essa mudança entre os displays e que não dê também o efeito de flickering, que é como se ele estivesse piscando ou oscilando a luminosidade deles, né, dos LEDs de cada segmento do display. Isso eu já vi, já ajustei aqui, dá aproximadamente aí uns 5 milissegundos. Como o sinal de clock que a gente está utilizando é de 100 MHz, então 100 MHz, ele contando 100 milhões de vezes o sinal do pulso do clock, vai me dar 1 segundo. 10 MHz, 1/10 de segundo. 1 MHz, 1/100 de segundo. 100 mil pulsos, ou 100 kHz, seria 1 milissegundo. Então eu já verifiquei que aproximadamente 5 milissegundos, que seriam 500 mil, né? 5 vezes 100 mil, ele me dá uma varredura aproximada boa aí, que não dá para perceber daí a variação entre acionar um display e o outro, e não me dá o efeito de flickering também. Isso pode ser utilizado depois para ajustar a luminosidade do display também através dos pulsos que são dados, da frequência de pulso, né? Como se fosse um PWM. Esse 500 mil, então, que equivale a 5 milissegundos para o nosso sinal de clock, convertendo ele para binário, me dá isso daqui, ó. Só que ele vai me dar aqui, seriam 19 bits. Então eu preencho com 19 bits lá aproximadamente.
Os outros bits restantes, ou seja, os outros 9 bits restantes que eu tenho aqui na frente, eu preencho com 0. Então, retornando para cá, eu preencho então esses primeiros bits aqui, os 9 primeiros com 0. Então já tenho 1, 2, 3, 4. E agora o restante aqui eu posso preencher com 1. Só verificar aqui se o número de bits está com o tamanho do barramento, que é dado lá para o temporizador. Então são 28 bits, eu tenho que ter 28 bits nesse vetor aqui. Isso daqui não é exatamente o valor de 5 milissegundos, né? Mas dá para executar um teste para ver se dá um valor aproximado, porque esse valor tem que ser um valor em que eu não consiga perceber visualmente a variação entre os displays, né? A varredura dos displays. Então, se for suficiente, se for aproximado ali, não precisa ser muito exato, não. Não é um valor que precisa ser exato, né? Especificamente ali exato. Aí lembrando que a cada bit mais significativo 1 que você vai tirando aqui, você reduz pela metade. Agora procedendo ao teste dos mesmos displays, da varredura do display, só com tempo de 500 mil ciclos do sinal do clock, que vai dar aproximadamente ali, quer dizer, vai dar quase certo ali 5 milésimos de segundo ou 5 milissegundos. Lembrando que agora os números parecem fixos no display, indicando as casas decimais 0, 1, 2, 3, ou seja, a casa da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Mas lembrando que essa variação dos displays ou a seleção dos displays agora é feita por uma variável interna e por um circuito interno ao sistema digital principal, assim como esses dados aqui, esses números são dados fixos também para verificar se eles conseguem ser expostos, ou seja, o display consegue exibir eles corretamente na ordem. Aqui nós temos o inconveniente de colocar na forma binária o vetor de bits, porque ele foi definido como Standard Logic Vector de 28 bits aqui. Então, se a gente for colocar o valor aqui dos 28 bits, a gente tem que colocar em binário. Sendo que como isso é uma base de tempo, ou seja, isso daqui significa uma contagem de tempo ou de pulso do sinal do clock, seria mais fácil se eu colocasse ele na forma decimal. E isso é possível pelo VHDL modificando o tipo de dado que ele tem aqui. Então, por exemplo, esse tipo de dado aqui é esse tipo aqui, ó, um vetor de bits, que tem os níveis lógicos padrão estabelecidos pelo I3E, que são os níveis lógicos lá de 0 e 3,3 volts aqui, que está configurado no arquivo CF pro FPGA da Xilinx. Esse tipo de dado aqui, ele pode ser colocado de outra forma, pode ser colocado na forma decimal também, esse valor. Aí nós temos alguns tipos de dados em que você pode colocar em um outro formato que não um vetor de bits. Pode ser, por exemplo, formato decimal, pode ser o formato decimal sinalizado, pode ser o formato decimal com casas decimais. Às vezes, né, o VHDL não prevê isso, que tem circuitos específicos para isso, né, para casas decimais. Mas para número em decimal, para ser colocado aqui no código-fonte, pode ser modificado, utilizando outro tipo de dado. Mas para isso, eu tenho que converter e verificar as conversões desses tipos de dados aqui, por exemplo, Standard Logic Vector para outros, como os tipos inteiros, integer. E é isso que nós vamos ter que verificar e necessitar para o próximo circuito. O próximo circuito seria o circuito para converter o valor de entrada em binário para decimal. Para quê? Para poder ser exibido no display de 7 segmentos. Por exemplo, o último teste que foi feito mostra no display o número 3210.
Só que esse número foi colocado dígito a dígito, ou seja, eu coloquei o primeiro dígito com o valor 3, o segundo do display ali com 2, o terceiro com 1 e o outro com 0, em binário. Só que em binário, esse valor 3.210 ele possui outro valor daí. Ou seja, eu tenho que converter esse valor de decimal para binário e separar ele em casas decimais. Graças da unidade, da dezena, da centena e do milhar, para o nosso caso aqui que temos quatro displays. Então eu posso mostrar um número ali de 0 até 9.999. Porém, para isso, eu tenho que efetuar o quê? Eu tenho que efetuar essa conversão do número que está em binário ou do valor em binário das 4 casas decimais para decimal ou de decimal para binário e dividir por essas casas aí. Como eu faço isso? Eu pego o valor em binário e divido ele por 1000, depois divido o resto dessa divisão por 100, aí o resto dessa divisão por 10. Aí o resultado e o resto da última divisão vão me dar a casa da unidade, o resto da última divisão por 10 vai me dar a casa das unidades, aí o resultado da divisão das dezenas, que é daí a divisão, ou o divisor seria a casa das centenas. Como exemplo, no último teste o display está mostrando 3.210. Só que 3.210 em binário seria um número desse daqui, ó, 100, 1000, 1010. Esse número eu tenho que pegar e transformar ele para ser mostrado nos 4 displays de 7 segmentos como 3.210. Como eu executo isso? Eu pego esse número que está no sistema digital, ou seja, ele vai estar em binário, eu tenho que efetuar a divisão por ele por 1000. Efetuando essa divisão, eu vou obter a primeira casa aqui, que é a casa do milhar. Depois o resto dessa divisão, que seria 210, eu divido por 100. O resultado dessa divisão vai me dar o dígito da casa das centenas, ou dígito decimal da casa das centenas. O resto dessa divisão, que seria o 10, aí eu divido por 10 também, cujo resultado da divisão vai me dar a casa da dezena e o resto dessa divisão, a unidade. Então eu faço o quê? Eu faço divisões sucessivas por 1000, por 100 e por 10. E vou obtendo desses aí os restos também, efetuando a divisão com esses restos, para obter as casas decimais. Ou seja, o resultado dessas divisões vai me dando daí as casas da unidade, dezena, centena e milhar. Se eu tiver mais um display aqui, daí eu efetuo a divisão por 10.000. Mais outro display, a divisão por 100.000 e assim por diante, fazendo divisões sucessivas. Então esse seria o próximo a ser efetuado. Para iniciar, a gente pode pegar esse circuito da varredura do display que vai ser utilizado dentro do outro circuito para mostrar um número de até 4 casas decimais nos 4 displays. Então eu procedo da mesma maneira. Eu salvo esse circuito aqui com outro nome em VHDL também. Aí eu vou só modificar ele aqui para num_disp. Aí eu salvo ele. Aqui eu modifico também, não esquecer, o nome da entidade. Aqui do end também da entidade. E a arquitetura também dessa entidade. Aí eu já posso proceder com ele a partir daqui. Esquecer, salvando ele aqui, aí eu aproveito e já adiciono ele. Como ele está salvo, agora adiciono ele ao projeto, está aqui, né? Que ele foi salvo, mas não foi adicionado ao projeto, né? E posso já colocar ele como circuito, aproveitar, né? Colocar ele já como circuito principal
de mais alto nível, o módulo do topo, né, Top Module, e passo o arquivo CF também para ele. E neste novo circuito nós utilizamos o circuito anterior como componente, que é o circuito de varredura dos displays. De cada display de 7 segmentos. Então ele vai ser inserido aqui como circuito componente nesse novo circuito para cá. Então a gente volta, retorna ao circuito anterior de varredura do display, copia a entidade dele e cola no novo circuito. Lembrando que aqui tem que ser os mesmos ports, os mesmos genéricos como constantes. Termina aqui com end componente, ao invés de ser end o nome da entidade. Não esquecendo. A gente salva aqui e já colocamos um novo circuito ali na arquitetura. O circuito que foi incluído na arquitetura desse novo sistema. O que será modificado aqui, ele está com seg AN e o sinal de clock. Agora o que a gente vai pegar desse circuito para ser modificado vai ser fornecer justamente os dígitos para cada display, como ele fez no circuito anterior. Então os dígitos foram fixos aqui, fornecidos aqui, como 0, 1, 2, 3 para casa da unidade, dezena, centena e milhar, para os displays da direita para a esquerda. Então aqui a gente faz a mesma coisa. Agora a gente vai inserir para o circuito de varredura a unidade ou dígito decimal da unidade, o dígito decimal da dezena, o dígito decimal da centena e o dígito decimal do milhar. Então a gente modifica o circuito de varredura do display. Lembrando que cada dígito em decimal ele é um número em binário em BCD, codificado em BCD em binário. Então ele seria de 4 bits. Então 3 down to 0. Cada uma dessas variáveis aqui é a entrada para esse circuito agora. Vão ser esses daqui, ó. Por quê? Porque aqui para as saídas, que aqui elas estão fixas. Como no circuito anterior eu tenho aqui os valores para o primeiro display, para o segundo display, o terceiro e o quarto. Então aqui eu substituo pelo valor de entrada do outro sistema digital que foi criado agora. Unidade, dezena, centena e milhar. Então ele vai fazer o que? A varredura já vai ser feita por esse circuito aqui. O que eu tenho que fazer? Só tenho que jogar para ele ou colocar para ele os dados ou os dígitos com os quais eu quero entrar para cada display ali. Então vai ter um display para casa das unidades, um display para casa das dezenas, outros da centena e outros do milhar.
Então tá aqui, eu jogo para cá. Isso ficaria o quê? Ficariam as entradas agora que eram dadas pela chave, ou estavam fixas aqui, estavam fixos os valores. De acordo com esse circuito, ele já vai jogar para lá. Já está feito aqui. A outra parte que eu tenho que fazer envolve o seguinte, em pegar o valor que eu quero entrar nesse circuito aqui em decimal, dividir ele por 1000, por 100, por 10 e obter daí, dividir os restos também depois da divisão por 1000 e obter daí a casa do milhar, da centena, da dezena e das unidades. Para fazer essa divisão, seria melhor utilizando outros tipos de dados oferecidos ou que o VHDL pode oferecer, que o VHDL tem suporte também, tem suporte de acordo com essas bibliotecas aqui. Principalmente com a primeira biblioteca, que dá o padrão lógico número 1164, que é de 1993. As últimas versões são da década de 2000, de 2002 até 2008 aproximadamente. Eles foram implementando de acordo com os anos. Então há uma versão mais nova, mas para dar suporte às mais antigas, a gente utiliza a mais antiga. Esses outros tipos de dados que a gente pode utilizar podem ser colocados aqui no lugar, por exemplo, do Standard Logic Vector. Esse Standard Logic Vector quer dizer o quê? Quer dizer que é um vetor de bits que eu tenho. O Standard Lógico é um tipo de dado em que ele tem um tamanho apenas de um bit, como por exemplo aqui o sinal de clock. O Standard Logic Vector ele é dimensionável, ou seja, eu posso colocar o tamanho dele ou a dimensão que eu vou precisar dele. Ele seria um vetor porque ele consiste em uma linha somente de bits. Então seria um agrupamento de bits. Eu posso ter também em outras versões de VHDL, as versões mais modernas, uma matriz, por exemplo, como existe em outras linguagens de programação de processadores, de microprocessadores, como a linguagem C. Mas o tipo básico em que elas têm seria um vetor para consistir uma matriz, inclusive matrizes multidimensionais, né, de mais de uma dimensão. E esses tipos aqui de dados são dados compostos baseados no dado do bit, que é oferecido por esse pacote da biblioteca do I3E. Na minha página tem uma apostila ali que oferece uma versão meio resumida ali do ISE e do VHDL e das palavras-chave ou declarações que são colocadas e definições, né, que são colocadas para o VHDL. Então os tipos básicos que ele tem são esses daqui. O bit, booleano, caractere ou char, integer, natural, positive, real e time. Aí vamos verificar um pouquinho deles ali. Então todos esses tipos aqui você pode utilizar no lugar do bit vector ou do standard logic vector. Tanto também da string. Esses são os tipos escalares ou os tipos básicos. Com eles você pode também definir outros tipos que você também pode criar para tipo de dado no VHDL, para ser utilizado no seu sistema digital. O mais básico que ele tem é o bit, que tem o tamanho de um bit e tem os valores de 0 e 1. Então o bit é utilizado, por exemplo, e principalmente como sinal de comando de configuração ou flag do circuito. Por exemplo, a gente pode pegar aqui no circuito anterior e verificar que nós utilizamos para o temporizador dois sinais do tipo bit ou dois dados do tipo bit, que é para o estouro do temporizador e para o reset dele. O estouro seria um bit ou um tipo de dado, bit de saída, e o reset, outro que seria de entrada, para a entrada desse circuito aqui. Aí eu digo que são sinais de comando. Então, geralmente, o sistema de processamento computacional ele divide os dados ou os bits em bits de comando, bits de endereçamento e bits de dado. No caso, esse daqui seriam bits
ou eles compõem um barramento. No caso, se fosse um bit vector, seria um barramento de comando do circuito de temporização. Esse seria um sinal que ele envia de comando para esse circuito aqui, o circuito de contagem ou de varredura dos displays. Então, o circuito que está dentro do processo aqui. Ele envia esse sinal para esse circuito, e aí esse circuito envia outro sinal de volta, outro sinal de comando de volta para o circuito temporizador. Para quê? Para ele dar o reset. Então, esse sinal aqui seria um sinal de comando para esse circuito de varredura dos displays. E esse sinal de reset seria um sinal de comando que esse circuito de varredura manda para o temporizador. Para quê? Para dar um comando para ele resetar. Então seriam sinais de comando. Isso é o que difere o tipo escalar aqui, ou o tipo de dado bit, do dado booleano. Qual a diferença entre os dois? Se os dois eles têm o tamanho de um bit, ou tem um bit só de dimensão. É porque o bit ele possui os valores 1 e 0 e é utilizado geralmente para quê? Como resultado de um processamento ou para entrada como um dado de um circuito de processamento. O booleano, não, apesar de ele ser de um bit também, ter a dimensão de um bit, ele geralmente é o resultado de uma expressão ou o resultado do processamento de um circuito. Observando o mesmo circuito que eu tenho aqui de processamento do circuito de varredura do display, eu tenho, por exemplo, esse processo. O processo é que faz a varredura do display, que ele faz o quê? Ele conta o tempo, aí adiciona mais um, ou faz o circuito de soma aqui em incremento, a variável dos displays, que está aqui. Para isso ele utiliza um circuito de comparação aqui, um circuito condicional, que é o if. Esses ifs aqui. Então, por exemplo, esse if aqui, ou essa expressão, ele está comparando esse sinal aqui, estouro, que é de um bit, com o valor 1. Como ele é de um bit, um tipo de dado de um bit, binário, né? Então ele pode ter o valor 0 e 1. Então ele está comparando aqui o valor do tipo de dado de um bit estouro com o valor 1 de um bit. Então isso daqui eu tenho um circuito. Esse circuito aqui é feito com porta-lógica não ou exclusivo. Então este circuito aqui, isso daqui vai ser um circuito de condição do if aqui. A saída desse circuito me dá um dado do tipo booleano. Não é do tipo bit, é do tipo booleano. Porque o tipo booleano está implícito aqui na saída desse circuito, que é o da porta lógica não e. Por isso que o tipo de dado booleano ele coloca aqui como true ou false, verdadeiro ou falso. Porque ele verifica um circuito que é uma condição, né? Ele verifica um circuito de uma condição, daí se essa condição é verdadeira, ele dá o valor 1. Se ela é falsa, dá o valor 0. Então esse tipo de dado seria o produzido, ou que está subentendido nessas expressões aqui. Então essas expressões são o quê? São justamente circuitos que dão uma condição, né? Verificam uma condição. Então eles fazem o processamento dessa condição aqui. Aí, se esse circuito aqui, ou essa condição aqui for verdadeira, ele produz um 1 como resultado. Por isso que dá a saída DEN aqui. Geralmente o circuito desses, a título aí de curiosidade, circuito IF aqui, tem como saída dele, como eu falei, essa comparação aqui, o circuito de comparação é feito com porta-lógica não ou, nesse caso de igualdade. Então ele está verificando se um dado é igual ao outro. Daí o circuito não ou exclusivo, quer dizer, não é só o não ou exclusivo. Aí ele vai dar esse valor aí na saída dele, na porta lógica não ou exclusivo. Essa saída dessa porta lógica vai então para a variável de seleção do multiplexador ou do sistema multiplexador, que vai fazer o quê? Vai jogar daí essas variáveis aqui dos canais do multiplexador para essas variáveis aqui, esses sinais daqui para esses sinais. Então seria um sistema multiplexador aqui.
Provavelmente dois multiplexadores. Dois não, porque essa variável aqui ela é de 2 bits. Então esse daqui tem dois multiplexadores, é um sistema dois multiplexadores, esse daqui é outro de um multiplexador só, que é de 1 bit. Que seria de 2 canais, né? Cada um. Assim, esse dado aqui também é disponível em VHDL. Ele também foi criado aqui em VHDL para compatibilidade com outros tipos de linguagem de programação ou linguagem de design de circuito digital. Como, por exemplo, a linguagem C. A linguagem C também possui um tipo básico chamado booleano, que é o bool, né? Seria o booleano. Assim como eles têm também na linguagem C, em outras linguagens de programação aí, o tipo char, de caractere. No caso aqui, o char, ele é um tipo de dado como se fosse um bit vector, um standard logic vector de 16 bits. Só que para manter a compatibilidade com outras linguagens de programação, quer dizer o quê? Com outros sistemas de processamento computacional, ele coloca esse tipo aqui caractere também. Do mesmo jeito, o tipo integer. O tipo integer aqui em VHDL vai ser um bit vector de 64 bits. Só que para o VHDL, esses 64 bits representam um valor numérico. E seria um valor numérico inteiro. Então, dos 64 bits, se for um número inteiro que ele vai representar em decimal, você tem de 2 menos 2 elevado a 31 menos 1 até 2 elevado a 31 menos 1. Por quê? É 31 bits para a faixa dos números inteiros negativos que ele pode representar e mais 31 bits, 2 elevado a 31 bits para a faixa dos números positivos que ele pode representar. Aqui é elevado a 31, apesar de ser 64 bits, então deveria ser 2 elevado a 32 aqui para os números negativos e 2 elevado a 32 para os números positivos, para a faixa positiva e negativa. Mas não é por quê? Porque o primeiro bit desses 64 bits aqui, ele seria utilizado pro sinal do número. Então o primeiro bit vai indicar, se ele for 1, que o número, os outros 63 bits restantes, seriam um número positivo. Positivo não, se for 1 é negativo. Como me confundi. E aí, para os positivos, seriam outros 31 bits também. Então ele divide metade da faixa aqui dos valores de 32 bits para os números positivos e negativos. Então sobraria o que se você tira um bit? 31 bits. Então 2 elevado a 31 para positivo e 2 elevado a 31 para negativo. Se você coloca um bit a mais, aí você tem 32 bits, ficaria 64 bits. Então ele pega o quê? Ele pega toda a faixa daí de número positivo e negativo aqui, que você teria para número inteiro, né? E aqui ele coloca menos 1, porque ele insere aqui também o valor 0. Então você tem 2 elevado a 31 menos 1 números, a faixa de número em decimal negativo e 2 elevado a 31 menos 1 para positivo. Colocando o 0 aqui, ele tira essa faixa aqui, se você inserir o 0, e vai terminar em um número ímpar. Porque se fosse 2 elevado a 31 só, iria dar, é claro, um número par, né? Daí dá um número ímpar, porque você inclui o 0 nessa faixa aí. Aí o tipo natural seria de 32 bits. Ele é igual inteiro, só que ele só tem uma faixa aqui que é positivo, número positivo ou módulo do número. E o natural, em relação ao positive, ao tipo de dado positivo, eles diferem somente porque o natural ele inclui o número 0, ou inclui o valor 0, e o positive não. Isso é utilizado para quê? O natural, por exemplo, a gente pode utilizar e vai utilizar no exemplo depois para representar tempo. O tempo ele não tem um valor negativo e eu posso, como no caso do circuito temporizador lá, representar ou colocar ele um número inteiro com uma base de tempo do sinal de clock do sistema. Então o tempo pode ser 0, eu posso zerar o tempo zera para alguma finalidade, mas você não tem tempo negativo. A não ser que você queira utilizar um temporizador regressivo, né?
Aí você teria um tempo ao contrário, que seria negativo. Mas na teoria você não tem tempo negativo. E o positivo aqui, no que ele difere, seriam para valores em que você tem, não inclui o zero. Que você sempre tem que começar com o valor 1. Não vai dar o zero aqui. Geralmente eles utilizam esse tipo de dado positivo aqui para indicar o zero como se fosse um erro do sistema. Como por exemplo, divisão por zero, que não é possível. Daí ele indicaria, seria um erro do sistema, que não é possível colocar o zero. Então aqui o valor zero seria para indicar outra condição daí do circuito, uma condição, digamos assim, especial, né? Ou para circuitos que você não vai levar em conta condições de exceção, como divisões por zero, por exemplo. O Real, ele não tem operações e não tem circuitos implementados em VHDL. Porque o real, na realidade, ele representa um número fracionário ou um número em sistema digital de ponto flutuante. Só que o próprio I3E define o número em ponto flutuante, ou seja, o número real mesmo, do conjunto dos números reais, como de 32 bits, que eles falam de precisão simples, ou de 64 bits, como eles dizem, de precisão dupla. Nesse caso, não foi colocado aqui o tamanho que ele tem, por quê? Porque por causa justamente disso, né? Da precisão simples, da precisão dupla. Então vai depender do circuito no qual ele vai se comunicar ou de acordo com o formato padrão dos dados que ele vai se comunicar. Por exemplo, se for outro circuito que tenha também um número em ponto flutuante do padrão de precisão dupla, seria de 64 bits. Se for outro número, outro sistema em que ele vai se comunicar ou vai enviar os dados que tenha compatibilidade com precisão simples, então seria 32 bits. O real, aqui no caso, seria a representação em que ele teria que ser compatível com os padrões de 3E para o formato de número em ponto flutuante. Então seria de 32 bits a 64 bits. Como é livre ao design do circuito digital escolher entre esses dois padrões, então ele não coloca o tamanho aqui e não implementa os circuitos, porque daí os circuitos para fazer os cálculos com o número nesse formato são diferentes. Então, para fazer o cálculo com os números no formato real, com os dados no formato real, aí eu tenho que utilizar circuitos específicos para o número em formato ponto flutuante. O time, como ele tem as unidades aqui, os valores aqui em horas, femtosegundo, picosegundo, nanosegundo, ele é utilizado somente para propósito de roteiro para simulação. Isso quer dizer o seguinte, que existem alguns softwares que eles são feitos somente para simulação de circuitos em VHDL ou em Verilog. Esses softwares é possível você escrever um arquivo em VHDL que contém alguns comandos específicos somente para simulação. Só para simulação. E no caso de simulação, você pode utilizar daí uma variável do tipo tempo, mas somente para simulação. Porque no caso do VHDL, quando ele é implementado no FPGA, eu tenho que utilizar sempre como base de tempo o sinal de clock do meu circuito, do meu sistema digital. Como ele pode variar, eu posso especificar o sinal de clock com o valor que eu quero para o meu circuito digital, então esse formato de tempo aqui seria somente para propósitos de simulação. O Standard Logic Bit Vector, STD Logic Vector, ou Bit Vector, ele seria um tipo composto, que é o que? É um tipo que é composto por grupos desses tipos aqui, ó, os tipos escalares ou os tipos básicos que eu tenho no VHDL. Assim como a string também. A string seria um conjunto ou um grupo de caracteres ou de chars que eu tenho já completo para fazer a string. Então, se eu lido com arquivos de texto, mensagens, alguma coisa assim, eu sigo o padrão da tabela ASCII, né, que já é padronizada. Aí, no caso do VHDL padrão 93, seriam os 16 bits. Então, a string também é um tipo composto.
Esses tipos aqui do VHDL vão auxiliar bastante nos circuitos aqui e na elaboração deles. Por exemplo, como eu tinha dito anteriormente, no circuito de varredura do display, que por exemplo a gente tem especificação do tempo. E aqui está ruim porque eu defini o tempo aqui como Standard Logic Vector ou como bit vector de 28 bits. Se ele está nesse formato ali, de bit vector, então eu tenho que colocar todos os bits aqui dele na forma binária e na forma do vetor, que seria isso daqui, ó, uma linha, entre aspas duplas. Mas ficaria mais fácil se eu pudesse pegar esse valor aqui e colocar ele direto no valor decimal. Por exemplo, o tempo que a gente viu ali dá em torno aí de 5 milissegundos. Então, 5 milissegundos para o sinal de clock que a gente está utilizando dá 500 mil, que eu tenho que contar ali. Então, ficaria muito mais conveniente colocar ali na forma decimal, 500 mil ali direto, ao invés de colocar todos esses bits aqui. Então, o que eu faço? Colocando 500 mil aqui, eu mudo o tipo de dado para essa constante, que é essa constante com esse nome, terminal count. Então, eu venho e mudo o tipo de dado dela para, vamos ver, 500 mil ali. A gente pode ver o tipo de dado que cabe ali. Aquele é o intervalo de tempo, o intervalo de contagem. Esse intervalo de contagem eu só tenho como fazer ele inteiro. Então seria do inteiro natural positive. Como ele é um tempo que eu estou contando e esse tempo só pode ser um valor positivo, então eu posso utilizar o natural positive. Só que o positive aqui, ou positivo, ele inclui o valor zero. Não inclui o valor zero, quer dizer, o natural inclui. Então eu posso colocar. Sendo natural, ele tem um tamanho de 32 bits, de metade do integer. 32 bits. Então seria como se eu pegasse lá e colocasse já um bit vector de 32 bits ali. Só que com um valor que pode ser na forma decimal, nesses formatos aqui, ó. Na forma decimal, binária, octal e assim por diante. Sendo de 32 bits, eu consigo o valor de 0 até 2 elevado a 31 menos 1. Ou seja, de 0 até 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil e assim por diante, 647. Para o sinal de clock que eu estou utilizando no meu sistema, isso daqui dá para contar até 21 segundos. Mais de 21 segundos. Então eu posso utilizar lá e eu ainda consigo ampliar a faixa de valores ou intervalo de tempo que ele pode contar simplesmente colocando natural aqui. Eu coloquei natural e isso me permite também colocar no formato do tipo de dado natural, que é o decimal aqui, ó. Eu coloco direto 500 mil. Só que aqui, de acordo com o dado dele, eu já estou definindo que ele vai de 0 até 2 bilhões, 164 milhões e assim por diante. E inclui o valor zero e não inclui valor negativo. Então eu não posso pegar e colocar um valor negativo aqui. E também eu não vou colocar para finalidade, por quê? Porque ele está contando o tempo. Aí eu venho aqui no arquivo de tempo também e modifico lá a constante que eu tenho aqui em cima. Então eu coloco ela natural. Correu o quê? Aqui ele já pegou e transformou em um bit vector de 32 bits. Fora isso, outra definição, terminal count, dessa constante aqui eu não tenho. Então eu posso deixar o circuito assim. Eu venho aqui salvo. E depois posso rodar aqui novamente para verificar se o tipo de dado, se ele vai aceitar o tipo de dado. Aqui, eu não modifiquei aqui o zero.
Modifiquei então para Natural. Aí eu posso aproveitar aqui e voltar ao circuito principal, que vai ser esse daqui. Modifico ele para ser o módulo de nível mais alto, ou o circuito main aqui, o circuito principal do sistema digital que eu estou fazendo, do projeto. Aí eu modifiquei para ele, está aqui. Aqui, como a gente vê, ele vai chamar agora o circuito de varredura dos displays, que vai chamar o circuito decodificador BCD 7 segmentos, circuito de temporização. Vou pegar o arquivo, o CF aqui, retirar ele daqui e vou inserir no circuito principal do projeto agora. Aí ele passa para cá agora. Antes ele estava vinculado a esse circuito de varredura dos displays. Agora ele está vinculado ao circuito principal, que vai ser o circuito que vai mostrar o número decimal. 4 casas decimais ali. Eu volto para cá e verifico o seguinte, ó. Agora eu vou mostrar esses números aqui direto pelas variáveis de unidade, dezena, centena e milhar. Que vai ser o mesmo que eu tinha antes ali, dos número 3210. Para mudar um pouquinho aqui, vamos mostrar aqui o número anterior, né? Começando de cima, que seria o 9, o 8, aqueles em binário, né? PCD, o 7 e o 6. Opa, espera aí. Não, aqui é o 7 e aqui o 6. Pronto. Aí esses números aqui agora eles vão entrar no circuito de varredura do display. Está aqui, né? Esses sinais não estou utilizando mais. Ao invés deles, eu vou utilizar esses sinais agora. Aqui. Vou verificar aqui no circuito de origem, no circuito componente, 3 down to 0, 3 down to 0. Como esse circuito de varredura do display está utilizando o circuito de temporização, eu mudei agora a variável de tempo para natural. Agora ficou bem mais fácil observar ali, ó. 500 mil, por sinal de clock de 100 MHz, então vai dar 5 milissegundos. Feitas as modificações, salvar, vamos rodar para ver a atuação daquele tipo de dado ali. Passando ao teste então do circuito como para a varredura do display, como circuito componente para a entrada dos números nas casas decimais da unidade, dezena, centena e milhar. Passamos aqui, aí ele mostra o número em ordem crescente, 6.789, e agora nós vamos utilizar esse circuito modificado para que ele transforme o número em binário para essas casas decimais.